Boa noite a todos. Estamos aqui começando uma live comemorativa pelo Dia do Assistente Social. Estou aqui só esperando a nossa convidada entrar. Vou chamar aqui ela para ela poder participar com a gente. A quem está entrando aí, nos acompanhando, boa noite. Fico feliz que vocês estejam participando aqui desse momento, em plena sexta-feira à noite, para estar escutando a gente falar um pouquinho sobre a profissão, né, sobre o que é ser assistente social, sobre esses espaços. Já enviei o convite aqui para a nossa convidada, a Maiara, só aguardando ela aceitar. A gente vai ter uma noite bem produtiva. Quem quiser interagir, mandar pergunta para a nossa convidada, para mim, é só ir mandando que eu vou anotando aqui tudinho, tá? Nós estamos só aguardando a Maiara entrar. Oi, Robinho, olha que felicidade, meus ex-alunos entrando aqui. Oi, Maiara, boa noite. E Maiara, tá ouvindo a aí? gente? Oi, tudo bem, Oi, mulher? Como é tô que você sim, você tá me tá? ouvindo? Tô, tá tudo ok. A internet Olá, minha deu uma querida. travadinha, mas deu Tá. certo. Mas é sempre assim, mulher. Infelizmente, Né? Essa vida faz digital, parte. né? A gente vai se Detesto. adaptando e vai dando certo. Maiara, antes de você entrar, eu estava falando aqui para os nossos ouvintes, né, nossos telespectadores aqui do Instagram, e quem quiser ir fazendo pergunta, né, comentando, interagindo, a gente vai comentando aqui no decorrer do nosso bate-papo, né? E recomeçando, né? Boa noite a todo mundo que está Uhum. entrando, boa noite, Maiara. Nós estamos aqui hoje para falar, na verdade, essa é uma live comemorativa pelo Dia do Assistente Social, que é amanhã, né? Então, nada mais justo do que comemorarmos, falarmos sobre essa profissão para que as pessoas entendam um pouco melhor e também passe a ser mais valorizada, né, Maiara? A gente está precisando desse up aí no Sem campo dúvida. profissional, né? Mas eu vou deixar, vamos Sem começar dúvida. com a apresentação aqui da Maiara para a gente ir conversando, dialogando. E quem quiser fazer pergunta, só comentar aqui que a gente vai anotando, tá bom? A palavra está contigo, Na Maiara. hora. Perfeito. Eu vou colocar aqui o fone porque eu acredito que vocês vão me escutar melhor, tá? Principalmente aqui no. A gente tá ambas no interior, mas Palmácia, a internet, ela oscila bastante. Aqui em Jaguaribe Vocês estão me também, ouvindo quando bem, chove, viu, pessoal? Maiara? Aqui Ah, sim, tá exatamente. ótimo. Então, graças a Deus parou distante. Então, ótimo. Pessoal, boa noite, minha querida. É um prazer dividir esse espaço com você e principalmente os vários espaços que a gente tem dividido, né, nesse momento. E eu tenho brincado dizendo que nós somos gêmeas, mas que de fato o destino ele nos conecta, né? O universo ele nos conecta com pessoas que sintonizam na mesma frequência. Então, primeiro eu agradeço a Deus e ao universo pela oportunidade de me conectar com pessoas que têm, né, um caminho tão parecido, uma trajetória, uma vontade, principalmente um coração com tanta energia, com tanta vontade de transformação social, né? Assim como eu. Então, lhe admiro muito, dizer que é um prazer estar aqui com você, dizer que eu estou à disposição, sempre estarei à disposição. Mandar um beijo, um abração para quem está aqui assistindo, da sua cidade. Eu já estive na sua cidade, né? Já tive a oportunidade de ter um momento com os profissionais de saúde há um tempo atrás. Como eu gosto muito, eu ando muito, né? Sou bem das estradas da vida, então eu conheço muitos municípios e consigo fazer esse vínculo maravilhoso através das redes sociais. Isso é muito bom. E falar um pouco dessa live comemorativa é a gente falar de fato que nós precisamos valorizar essa profissão. Nós somos assistentes sociais, então essa é a nossa primeira, né, Micaela, saudade também, querida. A primeira palavra que a gente quer dizer, né, somos assistentes sociais e estamos nesse momento também dividindo, né, essa missão de ser também vereadoras. Então, ambas dividimos esses dois espaços. E aí um terceiro, que talvez seja um ponto particular, o fato de dividir esses espaços como mulheres.
dentro de uma profissão que ela é hegemonicamente feminina. Então, as pessoas já conhecem as assistentes sociais, a maioria é mulher, quase todo mundo é mulher, já é uma coisa. E o outro lado, a política, em que hegemonicamente é masculina. Então, a gente está aqui para quebrar esse paradigma de que nós podemos, ou homem ou mulheres, ou seja, lá de Quiterianópolis, Aline, querida, um abraço. Amei Quiterianópolis, quero ir de novo, viu? As rapaduras amarelas já comeu tudo que vocês me deram, quero mais. Então, a gente pensar nesses espaços que são hegemônicos e foram construídos ou para mulheres ou para homens e quebrar esses paradigmas talvez seja o nosso primeiro momento aqui hoje. Pensar que não existe espaços de homens, espaços de mulheres. Existem espaços que foram socialmente construídos, sim, para que determinada pessoa, que determinado segmento, ele entrasse. Mas que hoje nós precisamos reconfigurar esses espaços para que esteja nele quem tem interesse, né? Com oportunidades iguais de desenvolvimento, de crescimento, de oportunidades. Então, nós aqui dividimos esse espaço e essa live é para que a gente possa comemorar o nosso dia enquanto assistentes sociais e que nesse momento, como vereadoras, temos uma oportunidade de fala maior e por que não aproveitar esse momento, amanhã é o dia do assistente social, para parabenizar nós todos enquanto assistentes sociais e falar um pouco das nossas perspectivas enquanto, né, o serviço social dentro desse contexto de pandemia. Então, e não só dentro do contexto de pandemia, mas pensar na profissão e na valorização da profissão, né, para além do que muitas vezes, minha querida, eu fico às vezes extremamente irritada de como nossos próprios colegas profissionais desvalorizam a nossa profissão. E eu fico muito irritada com isso, porque assim, em toda profissão vai ter profissionais bem remunerados, em toda profissão vai ter profissional frustrado, em toda profissional vai ter profissional qualificado. Isso vai ser algo de todas as profissões, né? Mas que definitivamente, que aí vem muito da sua trajetória, e daqui a pouco você passa para a sua trajetória e depois eu volto para falar da minha e das suas pesquisas, que mostram que as profissões, sim, elas estão num período muito desafiador. Nós estamos dentro de uma perspectiva de mercantilização da educação e que, obviamente, com isso, as profissões hoje elas vão estar todas, né, com um grande volume de profissionais e com o quadro geral de desemprego, nós temos categorias profissionais qualificadas desempregadas, né? Assim como assistentes sociais, engenheiros, advogados. Então, hoje, não é mais só ter um diploma e eu vou conseguir um trabalho. As coisas elas não funcionam mais assim. Hoje, a qualificação profissional ela está para além disso e exige de nós, infelizmente, muito mais do que há 10 anos atrás, quando eu me formei, né? Então, a gente tem um período cada vez mais difícil, mas que nós precisamos pensar na nossa profissão para além do que está posto, né? Para além do assistente social, da figura do assistente social que entrega a cesta básica. Ah, o assistente social é aquela figura lá que entrega a cesta básica. Não, o assistente social é aquele lá que conserta as coisas lá dentro do hospital que ninguém faz, é o assistente social que faz. O que mais que o assistente social faz? Quais são os espaços socioeducacionais possíveis? O que mais tem de oportunidade? O que mais tem hoje para esse assistente social, né? Então, o que a nossa profissão ela tem como avançar? Quais são os desafios? O que nessa pandemia hoje eu posso olhar como oportunidade? Qual é o reconhecimento que a nossa categoria profissional ela começa hoje a precisar exigir? Então, eu acredito que nossa live vai tratar um pouco de estudo e vai ser um prazer estar aqui com vocês. E eu passo a bola para você, né, a nossa anfitriã, porque senão eu falo até a próxima encarnação, sem parar, porque é um problema mental que eu tenho. Mais uma coisa, peça pelos cotovelos, né, Mara? Gente, é muito isso que a Mayara falou. Ela fez um resumão do que a gente vai dialogar aqui hoje, certo? Um dos grandes impactos, digamos assim, nem sei se podemos chamar dessa forma, mas da pandemia, é porque ela está ressaltando e virando os olhos para muitas profissões que muitas vezes não eram tidas como relevantes ou importantes e que hoje estão em evidência. E o assistente social, o serviço social é uma dessas profissões. Acredito que as pessoas estão reconhecendo cada vez mais a importância dessa categoria profissional, esse processo de se reinventar, né? Uma coisa que eu costumo dizer, e é uma coisa muito gêmea que eu tenho isso com a Mayara, que nós estamos vereadoras, mas nós somos assistentes sociais.
né? Então, ser assistente social, a nossa profissão, ela vem em primeiro lugar. Estar nesse espaço é algo temporário. E a nossa profissão é algo que a gente escolheu, que a gente construiu e que a gente se consolidou no mercado de trabalho. A duras penas também, né? Outra coisa que nós temos em comum, Mayara, que eu também me formei há 10 anos. Né? Então, há 10 anos atrás, o serviço social era uma profissão ainda pouco conhecida. Eu estudei na Universidade Estadual do Ceará e quando eu entrei no curso de serviço social, só existia o curso de serviço social da UES na época, né? Aqui no estado do Ceará. E aí depois foram surgindo outros cursos no setor privado, no setor público a UES permaneceu, né? Só posteriormente o IFCE abriu turma, mas era uma profissão ainda muito limitada. Eu particularmente, Mayara, já engatando aqui nas nossas experiências, né? Como assistente social, das nossas escolhas nesse caminho, eu particularmente, eu entrei na faculdade muito jovem, né? Eu já fiz uma live aqui falando sobre isso, logo no início da campanha, para as pessoas me conhecerem um pouco mais. Eu entrei na faculdade, eu tinha 16 anos de idade, né? Então, mulher, muito já te disse que nós somos gêmeas, mulher. Eu também, criatura. Não é? A gente entrou muito jovem, então com 16 anos a gente não sabe muito bem o que é da vida, né? Eu sabia que eu era de humanas, isso aí eu tinha certeza, né? E aí o serviço social apareceu na minha vida e eu me encontrei nessa profissão quando eu fui a campo, né? Até enquanto a gente está naquelas primeiras disciplinas teóricas, fundamentos teóricos, metodológicos do serviço social, a gente dá, né? Não é? Mas quando a gente chega na parte prática, eu particularmente me encontrei naquilo. E aí caí no serviço social de cabeça, fiz 3 pós-graduações, fiz mestrado, né? E busquei realmente me aperfeiçoar numa profissão que é de fato transformadora. Uma coisa que você falou que me chama muita atenção é o quanto a gente encontra de profissionais desestimulados e desestimulantes, né? Tem profissional que você conversa que você diz assim, meu Deus, o que é que essa pessoa está fazendo nessa profissão que ela não gosta disso aqui? Tá fazendo o quê aqui? E eu brinco muito com... Eu fui professora universitária por 6 anos na Unileão, né? Que hoje ela tem um polo aqui no ICOC, inclusive eu sei que você já deu uma palestra lá, né? Na UniVS. Fui professora lá por 6 anos e estou retornando para lá agora, novamente. E lá eu costumava muito dizer aos meus alunos, e a coordenadora do meu curso, não me bote para dar aula em outro curso, não, porque se botar, eu boto todo mundo para fazer serviço social. Porque quando a gente é apaixonado pelo que faz, quando você mostra aquela profissão, o quão ela é transformadora, é quase que inevitável. Eu costumo dizer que todo curso ele tinha que fazer assim, ser metade serviço social, outra metade era o resto. Depois outro curso. Depois ia para aquele curso. Porque é uma profissão que ela muda a nossa visão de mundo. Ela muda a maneira que a gente enxerga as coisas, que a gente sente o mundo, que a gente sente as pessoas. Quando você compreende as diferenças sociais, as lutas de classes, sabe, isso para mim foi transformador como um adolescente de interior que saí para estudar na capital e que não tinha muito essa dimensão de luta, né? De mobilização, de militância. O interior, na época, hoje não, hoje as coisas já se expandiram, já modificaram bastante. Muitas lutas dessa gente tem o prazer de encabeçar aqui nas nossas cidades, né? Mas na época não, isso era um movimento muito quase que inexistente. Né? Então, quando você se depara com essa realidade da militância dentro de um curso como o de serviço social, ela é transformadora. Né? E o serviço social, ele teve essa característica na minha vida. Ele transformou a maneira que eu vejo o mundo e com certeza transformou quem eu sou. Eu não seria a Maiana, provavelmente eu não estaria aqui vereadora se eu não fosse assistente social, se eu não compreendesse a importância de como mulher, de como assistente social, ocupar um espaço político e poder dar voz a muitas pessoas que nunca tiveram. Né? Então, estar nesse espaço, nessa condição, com o conhecimento que o serviço social me proporcionou, né, é um outro viés, um outro olhar. Muito, hoje, muito amplo, né? Só que assim, para ver como que completa, né? Hoje eu participei de um momento com a RAPS, que é uma rede que eu faço parte, e eles me perguntando assim, o que falta, né? O que faltava, e eu coloquei bem claro que, né, dentro das formações, falta trazer mais a questão social. Falta compreender mais a dimensão imediata da necessidade do povo real, do que as pessoas precisam para hoje. E eu tenho essa visão porque eu sou assistente social.
Eu jamais iria me ludibriar com determinada, tu vai ter tantos votos, vai ter assim, a política é assim, mas... Porque eu sei que existem demandas imediatas que fazem com que as pessoas, muitas vezes, dentro do contexto político, se comportem de determinada maneira que eu tenho essa compreensão. Porque eu entendo da conjuntura. Não é só entender do macro, né? do macro, das grandes lutas, dos grandes debates. É entender, de fato, de como a sociedade brasileira se formou. E entendendo como essa sociedade brasileira se formou, eu consigo compreender muito melhor como que as coisas funcionam. Dentro de uma perspectiva muito real. Coisas que às vezes chocam muito as pessoas, meu Deus, né? Como a Mayara é dura, nossa, como ela pensa dessa forma? Eu penso dentro de uma perspectiva muito real, da forma como as coisas são, não só por elas serem assim, pronto, mas porque houve um contexto sócio-histórico que eu precisei aprender, compreender, para eu saber que as coisas se tornaram assim, foram construídas dessa forma. Né? E trazendo bem dessa trajetória, como eu disse, quando eu brinco que a gente é gêmeos, eu tenho a sensibilidade para pessoas ultra-natural. Se tu me der oi, eu já sei quem você é. Então, só pela sua energia de longe na mensagem. E de fato, nossa trajetória ela é muito parecida, né? De professora, né? Fui professora do IFCE, no caso, né? No Iguatu, então a gente estava bem próximo, né? Inclusive, ao mesmo tempo. E isso tudo faz com que a gente consiga ter um olhar, né, para um profissional, para a nossa categoria. Eu posso dizer que eu conheço minha categoria profissional de fora para dentro, da academia, na técnica, no ensino, em todas as áreas possíveis que a categoria ela pode. Né? Como assistente social de CRAS, CRAS rural, CRAS cidade de pequeno porte, fui técnica de gestão, assim como você, né? A gente fui para a saúde, fui para a saúde mental, fui assistente social do NAS, sou assistente social de hospital de grande porte. Então, tudo que eu precisava andar dentro da categoria profissional para eu ter certeza que essa é a profissão que eu me realizo como pessoa. Por isso que eu digo, quando a gente foi decidir como é que seria a nossa arte, bota aí, mulher, assistente social primeiro. Porque, de fato, é o que eu me identifico. Nós nos identificamos. A gente entrou no serviço social com 16 anos, minha gente. Então, de fato, é uma profissão que a gente entrou, amadureceu como pessoa, como profissional e se construiu e reconstruiu, analisando e pensando essa sociedade brasileira e sentindo de verdade um projeto ético-político, não apenas como um projeto, assim, longe, não, mas como algo que pode ser concreto. Como algo que pode ser concreto e algo que pode ser, além de ser concreto, que pode ser realizado através das nossas próprias mãos. Não com as mãos de uma só, mas dentro da perspectiva de um ser coletivo e que nós podemos fazer parte a partir do momento que a gente entra. Eu acredito que talvez esse foi um dos impulsos que fez você entrar para a política, assim como foi um dos impulsos que me fez entrar para a política. Acreditar que não entrar naquele momento seria uma grande omissão da minha parte. Né? Seria uma grande omissão. Seria tão fácil aqui ficar na minha zona de conforto, seria tudo tão legal, eu permanecer aqui de boa na minha vida, eu sou concursada, tenho minha vida, seria tão legal. Mas a gente fala tanto de transformação e na hora de assumir esses espaços, muitas vezes a gente corre. Né? Então, eu acho que quando chega a hora e quando a gente percebe, é como você disse, se não fosse o serviço social, obrigada, Anice, querida, um abraço, meu anjo, vai já começar de novo, o estudo, viu? Não pare, não. E se a gente esse tino que a gente tem, essa vontade que tem, como eu disse para os consultores hoje, essa energia que tem no meu coração, essa vontade que eu tenho de transformar as coisas, é uma coisa tão forte, uma coisa assim tão... Eu vi tanta coisa, eu já vi tanta... Eu vi a questão social e eu vejo de forma tão real, de forma tão dura na vida das pessoas, que não tem como você não querer fazer alguma coisa. Né? Não tem como você dizer, não como ficar na mesmice, né, Mayara? Como ficar na mesmice? Como cruzar os braços, vendo tudo desabando, né? Vendo uma história política, da velha política, ganhando cada vez mais força e a gente cruzar os braços sabendo que pode ir lá e pode contribuir, né? E pode fazer alguma coisa. Então, eu acredito que esse nosso interesse pela política, ele parte também parte da mesma coisa, né? Parte do mesmo ideal, parte das mesmas crenças, né? E eu acredito que crenças que não foram só que alguém colocou como várias vezes, que eu sou filha de fulana, a internet tá ruim. Você tá me ouvindo bem? Tá oscilando um pouco, mas tá dando para compreender, viu, Mayara? Tá só oscilando, né? Um pouco na imagem. Não, a imagem não é a internet, não. Sou eu mesmo que tô me mexendo, viu? Eu tô botando aqui o celular para carregar. Me dá 2,5 segundos, porque aqui
O negócio tá... Quem é que tá falando aqui? É o Iago. Somos resistência diariamente, né, Iago? Somos resistentes, somos insistentes. Assistente social é um negócio fora de sério, né? A gente inventa independente coisas... do campo que a gente esteja ocupando no momento, né, Mayara? Na assistência social, na saúde, na educação. Em todos esses campos a gente trava luta diária pela garantia de direitos da população menos favorecida. A gente tem uma realidade de omissão muito grande na política diante dos problemas sociais, da questão social. A gente tem hoje, no governo federal, um governo completamente apático, alheio, omisso às questões sociais. Desde o princípio, né? Ninguém pode dizer que foi enganado, porque desde o período de campanha não houve sequer uma menção a qualquer programa social, enfim, a qualquer intenção de fazer algo pelas demandas sociais, né? Então, nós, enquanto município, a gente resiste diariamente quando a gente está em gestões públicas municipais, né, Mayara? Você que foi secretária em um período tão difícil, de como resistir diante de fortes, né, no âmbito social. A gente, isso tudo que a gente traz, e eu acho que as nossas análises, que são bem reais, quando eu fazia a minha militância, né, desesperada, porque a minha militância contra o Bolsonaro, e aí não vou nem entrar muito nesse método, que foi uma militância desesperada de eu mandar fazer camisa, de eu fazer carreata, de eu sair pedindo adesivo, de eu fazer assim, tudo que eu podia. Não era só, as pessoas têm que entender que não era só uma questão de, não era só ideológica. Ah, porque é uma ideologia diferente. Não, minha querida, era um projeto político claro. E é um projeto político claro que eu não me choco com o que ele diz, eu não me choco com o que ele faz, eu não me choco com ele ter negado a vacina, eu não me choco com todas as atrocidades que ele fala, eu não me choco com as brincadeiras que ele faz com a vida humana. É um projeto, e esse projeto é um projeto que nós precisamos nos defender pensando num projeto amplo de sociedade, né? E isso tudo, da onde foi que veio esse meu olhar? Veio do olhar a partir de tudo aquilo que eu consegui adquirir dentro da minha formação profissional. Né? Aqui nós tivemos a oportunidade de fazer... nos formamos na mesma universidade, nos formamos na UES. Seu mestrado também foi na UES? Sim, foi o MAS, o mestrado de Serviço Social da UES. É o meu mesmo mestrado, né? Tudo igual. Sei como a gente não se esbarrou antes, né? Acho também que houve, não entendo. De um semestre. É coisa do universo, alguma coisa do universo, que tinha que ser só agora. Então, nós somos frutos de uma universidade pública, né? Que nós lutamos pela oportunidade das pessoas dessa universidade serem para todas. Gardênia, só mandar um beijo. Cheiro, minha querida, minhas alunas, meus alunos, para sempre meus alunos. Lindos, queridos, que eu amo. E somos frutos dessa universidade. Pessoal, só que é só os... Só faz um pouquinho, deixa aqui. Isso, ver se tá carregando. Porque esse celular aqui tá péssimo para carregar. Pronto, deu certo. Então, nesse contexto, que nós nos formamos nessa universidade pública, tivemos toda uma possibilidade de viver a luta para se formar, né? A gente, dentro da universidade pública, não é só assim, a gente não pensa só na resistência em si. A gente vive a resistência para garantir estar lá dentro daquele espaço, para que aquele espaço continue público, para que ele tenha qualidade. Então, assim, a gente é a luta dentro da luta para que outras pessoas tenham possibilidade de estar dentro. E aí vai. Então, a gente já consegue, desde a nossa formação, ter uma formação crítica. E essa formação crítica não necessariamente é dentro da perspectiva de que, mas por isso ela só acredita nesse partido, por isso ela falou de uma coisa diferente, elas vão ser contra, é só por isso é tudo petista. Não é isso. É pensar numa perspectiva de sociedade que esse projeto que nós temos hoje na política, a nível nacional, não condiz com um país desigual que mostra uma catástrofe humana, ter efeitos sociais que vão demorar anos para que as políticas públicas consigam alcançar e que é muito preocupante. E esse olhar, por mais que esse olhar, a Mayara estuda muito, não, esse olhar eu consegui ter lá dentro do serviço social. Então, falar mesmo, de serviço social... Então, falar de serviço social é falar de algo que conseguiu transformar a minha visão de mundo, a minha visão da política, a minha visão de políticas públicas. Então, como não amar essa profissão? Né? Como não amar uma profissão que permite que a gente pense,
pense de uma forma crítica e tome posicionamentos. Que esses posicionamentos, eles não necessariamente vão ser hegemônicos, mas vão ser posicionamentos refletidos, críticos. Que eu não posso dizer que não são alienados. Porque dentro da sociedade como essa, é muito difícil você, né, tem que ser muito fera para você dizer que não é alienado. Todos nós, de algum modo, somos alienados. Em algum Né? aspecto. Mas em essa algum é a nossa aspecto, categoria profissional. Verdade. E dentro dessa dimensão assim tão complexa que é o serviço social, né? Porque a gente muitas vezes a gente tem uma certa dificuldade de definir exatamente a profissão, né, naquele conceitozinho restrito, porque o serviço social é muito amplo, principalmente pelos diversos campos que ele atua. Né? Assim como você, eu também fui assistente social de CRAS, já trabalhei em terceiro setor, né? Já tive um pouco de experiência na área da saúde. Então, a gente consegue ter uma visão ampla. E essa visão das políticas públicas, que hoje a gente aplica, né, em um âmbito diferente, dentro da política especificamente, ela nos dá a dimensão de como a boa política, ela pode ser transformadora, né? Do quanto a boa política tem o poder real de transformar a vida das pessoas. E eu não sei você, Mayara, mas assim, hoje eu consigo olhar de uma maneira diferente para o Estado, para o governo federal, olhar e dizer assim, como assim vocês não estão vendo isso? Como assim? Não que eu esteja querendo saber mais do que eles, não é essa a questão. Mas é porque o problema social ali está claro, a questão social ali está clara. E o governo, né, aquele que deveria dar assistência, fornecer condições, está fechando os olhos para isso. E a gente se sente muitas vezes muito pequena, né? Ainda enquanto vereadoras de município pequeno, você está ali fazendo barulho, esperneando e ninguém está te vendo. Às vezes a impressão que a gente tem. Principalmente, eu trabalho a minha militância muito forte no âmbito da assistência social e dos direitos da mulher. Trabalhei na assistência social quase a minha jornada profissional inteira, né? Então, é difícil me distanciar da assistência social quando a gente compreende o quão transformadora essa política pública é e o quanto ela está sendo destroçada, retornando ao assistencialismo. Essa é a palavra. E essa perspectiva do assistencialismo, ela está respingando na nossa formação profissional. E isso é angustiante, né? Quando a gente entra nessa dimensão como professoras, acredito que essa seja uma das suas angústias também, quando a gente entra em sala de aula e a gente ainda vê um viés extremamente conservador e assistencialista dentro do processo de formação de serviço social. Isso é muito angustiante, tanto no âmbito acadêmico como na prática, quando a gente se depara com esse tipo de situação, né, Mayara? Sem dúvidas. E o que eu mais vejo aqui, só falando uma questão do comentário, Daiane, eu não vou entrar dentro da questão do trabalho especificamente de outros profissionais, porque a live comemorativa é especificamente do Dia do Assistente Social. Mas aqui fica estendido o convite. Quantas vezes quiser fazer live, quantos assuntos tiver, assunto para dar, vender, emprestar e conversa para fazer até a próxima encarnação aqui é o que não falta. Então, quiser fazer outras lives técnicas, a gente faz estamos aqui, tá? Mas aqui, obrigada a todos os comentários, né, direcionados a nós duas. É muito fortalecedor para o nosso coração, né? Esses comentários tão afetivos, no momento em que as pessoas fazem tanta questão de nos criticar, né, de aproveitar que nós somos mulheres, estamos na política, é mais fácil de atingir. Porque eu tenho dito, minha querida, que a política ela não foi feita para mulheres. Ela não foi feita. Ela está sendo reconstruída por nós para que seja um lugar para a gente. Mas dizer que a forma como as relações elas são feitas dentro desse âmbito, elas são para mulheres, minha querida, jamais. Nós estamos, de fato, né? A live da vacina, maravilhosa. Vamos, que aí eu aproveito e mostro mais ou menos o que eu tenho participado. Eu participei de uns encontros na Assembleia Legislativa, fiz uns barulhos um pouco maiores, porque eu sou meio nojenta. Quando eu vejo que minha voz é muito baixa, eu começo a tentar para expandir, né? E aí a gente pode fazer uma live sobre a vacina dos trabalhadores do SUS, estou dentro. Mas, enfim, voltando aqui a esse nosso contexto... Só fazendo um parênteses com relação à vacina, aproveitando aí que a Érica foi minha aluna lá de Oroz, um cheiro, Érica. Nesse contexto aí, aqui em Jaguaribe, a gente já aprovou, conseguimos aprovar o requerimento para a prioridade dos profissionais do SUAS, né, na questão da vacinação, né? Pelo menos nesse passinho, nesse âmbito, a gente já conseguiu avançar. Não que o próprio município de Jaguaribe vá conseguir, por ele só vacinar os profissionais, né? Mas engrossa o caldo da luta, né? É isso que a gente exatamente aí, né? É isso mesmo. Engrossa, mas infelizmente essa luta ela precisa chegar mais longe,
Porque Mais só longe. uma mudança a nível estadual e federal é que o município ele consegue aplicar essas vacinas nos trabalhadores do SUS. Então, são questões muito duras que a gente tem, sim, como discutir, dialogar, falar dos trâmites e do que a gente tem feito. Mas dizer, gente, que pensando nessa nossa categoria profissional, né, falando das nossas possibilidades, porque a live, infelizmente, não dá para a gente passar a noite toda, mas passando para alguns pontos, né, das nossas formações profissionais, sabe? Falando um pouco do que a gente tem de possibilidade. Eu sempre digo, eu estava até dizendo para a Naine esses dias, mulher, olha, eu não gosto de falar só de coisa ruim, não, porque eu tô cansada, as pessoas só falam de desafios. Meu filho, que diabo é isso? Nós vivemos uma guerra porque não tem nada bom. Então, vamos lá, o que é que tem de bom nessa profissão, né? Além desse amor incondicional que eu tenho, o que é que nós temos de bom, né? O que é que ainda está em tempo, viu? Quem está querendo mudar de curso ainda está em tempo. O que é que tem de bom É a nessa profissão? Lana, mulher, A muito, nossa você não vai se profissão, arrepender, não, viu? tá em tempo. Pode continuar, A Mayra. nossa profissão, ela permite um olhar muito amplo para o Estado, para compreender o Estado, para compreender como que esse Estado ele se forma, como que se dá essa relação entre o capital, o Estado e, ao mesmo tempo, essa relação, né, muito forte, capital-Estado, e o que eu vou conseguir, então, através das políticas públicas para a população. Entender, então, que as políticas públicas elas não vão conseguir dar conta da demanda da população, mas elas vão ser paliativos. E por isso nós vamos ter que lutar para sempre essa balança pender mais para o lado do trabalhador. Então, nós, assistentes sociais, nós entendemos o funcionamento da coisa lá dentro dela, de como ela realmente é. E aí, se eu entendo bem de como a coisa é, eu consigo atuar na educação, eu consigo atuar na assistência, eu consigo atuar na saúde, eu consigo atuar no terceiro setor, eu consigo atuar na gestão. Então, o serviço social, ele não é sinônimo de assistência social, minha gente. A assistência social é um dos campos que nós trabalhamos. Um dos campos. E nem é o que mais emprega assistente social. Hoje, um dos campos que mais tem assistente social é a saúde. Então, nós somos profissionais regulamentados, inclusive da área da saúde. Então, nós trabalhamos em CAPS, nós trabalhamos em hospitais, nós trabalhamos na atenção primária, nós trabalhamos em CRAS, que é CRAS voltado para a atenção mais primária, comparado, né? Se aqui não tiver alguém da assistência, né? A nível de saúde, se a gente comparar, eu coloco sempre o CRAS para o posto de saúde, assim como o CREA seria para um hospital, né? No âmbito da assistência social, um nível mais complexo. E então nós temos essa possibilidade, trabalhamos com amplas formas de violência, trabalhamos dentro de organizações não governamentais. Nós temos hoje todo um olhar para a gestão. A cada dia que passa, eu vejo mais o quanto nos chamam o nosso olhar técnico para a área da gestão. Seja gestão na área da saúde, de projetos, de programas, gestões na área da assistência social, na área mesmo da educação. E eu acredito que o serviço social ele começa a ganhar espaço. Porque na época que a gente entrou no serviço social, o pessoal disse, o que é isso? Mas o que é isso? Ô, pergunta. Menino, dá vontade de dizer assim, não, você vai me dar emprego? Dá vontade, né? Você vai me dar emprego? Não, então pronto. Porque era uma coisa, era aquela pergunta que não quer calar, era toda hora. Há 10 anos atrás. Hoje, eu já vejo, não. Eu já vejo que as pessoas já começam, assistente social, pô, tu é assistente social. Sou, meu filho, sou assistente social, o negócio mais chique do mundo, é uma profissão máxima. Então, e o pessoal fala tanto, Mayra, tu gosta tanto, meu filho, eu gosto tanto de serviço social que eu vou ter 3 vezes o título. Assistente social, graduado em serviço social, óbvio. Mestrado em serviço social e estou finalizando o doutorado em serviço social, que é para ficar assim 3 vezes no nome da pessoa, que eu acho pouco um nome. Então, assim, pensar nessa área, né, e nessa trajetória, é pensar de fato em uma profissão que ela ainda tem muito a conquistar. Mas nós profissionais, nós assistentes sociais, nós serviços sociais, que precisamos abrir esse espaço. Porque se a gente ficar muito no plano das ideias, né? Ô, Vanessa, saudade, minha amiga, assistente social mais fofinha do Brasil. Toda linda assistindo nossa live. A melhor do mundo. E aí, se a gente não consegue entender que a nossa profissão ela precisa abrir espaço e não fechar,
Se a gente fica o tempo todo dizendo, mas isso não é o serviço social, mas isso não é o serviço social. Pois, meu amor, o que é o serviço social? Como a gente entra naquele espaço e conquista aquele espaço para que ele seja nosso, sabe? Eu acho que a gente não pode mais negar espaço. A gente tem que abrir espaço. E eu tenho uma frase, minha querida, que eu estou usando muito, que é uma frase bem nojenta, que é assim, olha, não abre a porta não, porque se abrir a porta eu entro com 2 pés. E eu mostro para que a assistente social veio. Sabe? Exato. Acho que é bem por aí que a gente tem que fazer. E aí eu deixo para você falar mais um pouco, né, sobre os nossos espaços. E abrir as portas da política pra gente, né, Mayara? Agora aguente. E essa dinâmica que a gente faz dentro da universidade, né? Por lutar para que outras pessoas tenham esse direito, a gente faz isso na política também, né? Nós estamos, como mulheres na política, também abrindo espaço para outras mulheres na política, né? Porque, de fato, não é um espaço feminino em nenhum âmbito, né? Por exemplo, a Câmara de Vereadores daqui de Jaguaribe, no plenário, ela não tem banheiro feminino, né? Tem um banheiro masculino, tanto que às vezes eu vou usar, o pessoal diz, esse banheiro é masculino, sabe? Que é o banheiro do plenário em si, sabe? Pequenas coisas. Então, a militância ela é constante, ela é diária, independente do espaço que a gente esteja. Então, o assistente social, até nesses espaços que talvez não sejam tão comuns de estarmos, é um novo espaço. E a pandemia, ela trouxe isso muito, né, Mayara? De trazer os assistentes sociais para essa dimensão da urgência, da emergência, para hospitais de campanha. Muitas pessoas que estão com os parentes hospitalizados, elas ficam naquela angústia, eu preciso falar com assistente social, preciso falar com assistente social. Né? Então, elas compreendem hoje, de fato, eu não sinto mais essa necessidade de explicar o que é que um assistente social faz. Verdade. E a gente passa a vida toda tendo que explicar, né? Aí, assistente social no hospital só para liberar para entrar com ventilador, né? O povo perguntava muito isso. Tá aí hoje, na pandemia, o assistente social é para liberar para entrar com ventilador, né? Não é. O assistente social, ele tem uma dimensão profissional muito maior do que isso. E isso também se deve ao crescimento da categoria, à busca dos profissionais por qualificação. Essa qualificação que a Mayara falou, que ela busca, ela é e deve ser constante, está lá no nosso código de ética. A gente precisa se profissionalizar, buscar, conhecer, porque o que envolve a nossa profissão depende de nós, daquilo que a gente trabalha. Eu lembro uma vez que eu quase morro, mulher de vergonha. Uma pessoa que trabalhava no Ministério Público disse assim, mulher, tinha uma certa intimidade comigo, disse assim, mulher, o que é que tem com esse assistente social? O que é que esses assistentes sociais desse município faz, pelo amor de Deus? Porque não sabe nem escrever, escreve um relatório todo errado. Olha, mulher, eu fiquei morta. Porque não cita a pessoa, cita a categoria profissional, bota a gente no categoria. Pacote só, né? Não é? É um pacote só. E essa busca pela nossa profissão, quando a gente se recusa, por exemplo, a fazer determinados concursos públicos que colocam um salário de R$1.000 para um profissional de serviço social. Isso é lutar pela categoria. No momento que eu aceito, eu derrubo uma categoria profissional inteira. A gente entende todas as dimensões de emprego e tal. É uma discussão complexa, mas a gente precisa compreender que existe um nome de uma categoria profissional em jogo. Então, a busca pela profissionalização, ela caminha em 2 viés, do coletivo e do individual. Do coletivo, porque eu consigo dar o up na minha categoria profissional, no sentido da qualificação, de levar o nome dessa minha categoria como uma profissão séria, consolidada, consistente e importante. E eu também, como profissional, os meus alunos reclamavam, professora, eu acho que eu vou abandonar o serviço social porque está saturado, já tem assistente social no mercado de trabalho. Eu disse, meu filho, tu só precisa de uma vaga no mercado de trabalho, só uma que tu precisa. É igual para passar no concurso, tu só precisa de uma vaga. É o que eu sempre digo para todos os meus alunos. Né, Mayara? A gente precisa fazer o nosso papel. Então, hoje um diploma de graduação, e aí eis o que eu pesquisei no meu mestrado. Meu mestrado eu estudei o âmbito da educação, da certificação em massa e da mercantilização do ensino, especificamente no curso de serviço social. O serviço social ele se abre no mercado de trabalho durante o governo Lula, né? Quando a assistência social ela é estruturada como política pública, surgem os CRAs, os CREAS, né? Que surgem inicialmente como o maior campo de mercado de trabalho na época. Então, o serviço social ele passa de uma universidade que forma para o ano seguinte ter 30 universidades, contando a distância e presencial, e se consolidando, caminhando muito forte no ensino à distância.
Né? Então, nessa logística de só preencher mercado de trabalho, houve uma certificação em massa. E é isso que nós, profissionais, a gente precisa estar buscando esses espaços também para se consolidar lá, para que a gente possa dar a nossa contribuição nesses espaços e que não se torne meramente uma certificação em massa, uma compra de diploma. Né? A gente sabe que tem muitas universidades que trabalham com compra de diploma, não é com o processo de formação. Né? Então, uma certa... debatendo esse assunto lá no mestrado, e aí eu lembro que uma vez a gente entrou no debate, então não adianta a gente estar nesses espaços, ser professor em uma instituição privada. Eu disse, adianta, é isso, a gente precisa estar lá. Não é? Não é? É isso que não é negar espaço, é entrar com os dois pés e transformar esse espaço. Exatamente, exatamente. É nessa dimensão. A nossa contribuição, ela precisa estar lá para a gente mostrar a dimensão ética da profissão. O muito além de um mero certificado. O certificado, ele me dá um título, mas quem me constrói assistente social é a minha experiência, a minha jornada, são as minhas escolhas. Um papel, ele é um papel importante, claro, não deixa de ser importante. Você não tiver, mas o que me constrói como assistente social, isso são as minhas escolhas ao redor. Eu lembro que assim que eu me formei, eu já fui buscar uma pós-graduação, né? E aí a UES, fiz uma graduação, pós-graduação pela UES em gestão pública, que também abriu os meus horizontes para a dimensão da gestão e foi muito importante quando eu atuei como secretária adjunta e como técnica de gestão. Então, a gente precisa se fazer nesse mercado de trabalho, buscar a nossa profissionalização e não esperar, sentar e vou esperar aqui o milagre de eu passar no concurso. Isso não vai acontecer, né? E aí, essa certificação em massa, ela vem junto com o desemprego em massa, né? Pode falar, Mayra. E é para ver, né? Eu já disse, olha, eu não vou mais falar de tanta coincidência, não, porque senão vão dizer que separaram a gente da maternidade há algum tempo. A primeira pós foi em administração pública. Administração pública. Então, a administração pública foi onde eu aprendi sobre licitações, contratos, né? Sobre contabilidade pública. Foi onde eu abri. Eu pensei, meu Deus. Para que eu vou me formar e vou fazer a mesma pós-graduação que todo mundo? Minha gente, o que eu vou dizer agora para vocês não é só para vocês que estão no serviço social ou não. Minha gente, se diferencie no mercado de trabalho. Se tornem uma pessoa que, de fato, agrega valor aonde vocês forem. Então, parem de só... eu vou ser assistente social, vou fazer a pós em Seguridade Social. Não estou dizendo que é uma pós ruim, não. Eu estou dizendo que não vá só na corrente fazer a mesma pós que todo mundo fez. Depois eu vou fazer a mesma pós em política que todo mundo fez. Depois eu vou fazer a mesma... Cara, o que tem de novo? O que tem de diferente? Quais são as áreas? Sabe? É isso que eu estou querendo dizer. Então, procura algo novo. Procura algo diferente. O mercado está saturado da mesma coisa. Mas hoje, se você procurar profissionais que entendem, por exemplo, de gestão, tem bem pouquinho. Verdade. Que tem qualificação para... Tem um pingo. Tanto é que eu pego uma técnica de gestão e eu quero dividir para 10 municípios. Porque não tem uma assessoria boa, eu quero dividir para 10 municípios. Tem hora que o povo quer me partir em 10. Por quê? Porque quem entende do que eu entendo são poucas pessoas. Então, o que eu fiz? Eu fui procurar coisas diferentes. Eu fiz minha primeira especialização em administração pública, depois eu fui fazer eu fui fazer gestão, fiz gestão estratégica de pessoas, fui fazer gestão da clínica nas regiões de saúde, fui fazer uma coisa diferenciada. Porque se eu fosse para eu saber a mesma coisa que todo mundo, que especialização era eu? Então, eu quero trazer para vocês, né, gente, que a gente procure, como profissional, realmente pare de se comparar com os outros. O mercado está saturado, tá, meu filho? Mas você é única, titular e absoluta. Se torne uma coisa diferente. Pare de achar, se todo o mercado está saturado, o mundo está saturado de gente. Então, se for assim, não fica mais nenhum. Então, eu quero que vocês entendam. E eu gosto muito de trazer, eu sei que eu sou meio destrambelhada, e minhas palavras, elas às vezes são muito duras. Mas eu acredito que a vida, ela não é muito mole pra gente estar com só, vai lá, o mundo é difícil, o governo é difícil, oh, meu Deus, o concurso público é difícil. Tá, ok, mas e aí? Se é pra falar da tua profissão, se você escolheu essa profissão pra ser a sua vida, tá?
Boa noite, meu querido. Se você escolheu essa profissão, abraça. Faz alguma coisa diferente. O tempo que às vezes você fica no celular, você tem como ficar fazendo um curso, você tem como fazer alguma coisa, pesquisando alguma coisa bacana, sabe? Então, às vezes, eu tô muito cansada de ver uma juventude tão, assim, mórbida. Os profissionais tão mórbidos, sabe? Então, eu acho que a gente está precisando realmente começar a pensar em algo um pouco maior, algo mais pra gente. Pensar na luta coletiva, pensar que nós temos um governo terrível, um governo que, se pudesse exterminar pessoas pobres, exterminar mulheres, negros, se eu for continuar, a lista é grande, talvez só a família dele. Né? Então, não vamos entrar mais uma vez nesse mérito. Mas, pessoal, se a gente for esperar que as coisas mudem, se a gente for esperar, né, que alguma coisa caia do céu, não vai cair. Principalmente pra gente, que é mulher. Repito mais uma vez, que sempre é mais difícil, né? E isso não é questão de a gente ser coitadinha, não, porque eu nunca gostei desse papo. Mas é no sentido de que a conjuntura de um país machista, eles colocam a gente numa situação muito difícil, sabe? Então, por mais dura que eu esteja sendo, é entender que eu sou fruto de uma classe trabalhadora. Sou fruto de uma classe trabalhadora, eu não sou burguesinha. Meu pai é pedreiro, minha mãe é agente comunitária de saúde. Eu tive que ralar, eu tive que ir para o interior sofrendo, pegando pesado. Não foi assim cair do céu. Eu encarei o serviço social e eu quis, é essa profissão que eu vou, e eu amo minha profissão. E quando eu consegui me encontrar naquela profissão, eu decidi que era aquilo que eu ia ser pro resto da minha vida. E aí o que eu fui fazer foi estudar para concurso, né? Foi realmente esse viés que... Tanto é que eu sou professora de cursinho preparatório hoje, é o que eu mais tenho me dedicado na parte mais acadêmica, na parte mais da docência. Mas dizer que era difícil também, né? Mas que realmente eu precisei me dedicar meus finais de semana para estudar para concurso, eu precisei abdicar de algumas coisas, sabe? Então, dizer para vocês que vai ser difícil, que a trajetória ela não é fácil. A maioria das pessoas, elas vão procurar palavras para te desmotivar, elas vão procurar te dizer, né? Eu sempre digo que tem pessoas que elas vão procurar sempre formas de te desanimar. Eu digo que são as pessoas que elas são ladronas de energia, né? De felicidade. Então, você vai estar dizendo uma coisa e vai dizer, serviço, passou na faculdade. Qual é o curso? Serviço social. Serviço social. Tu estudou tanto, né? Por que não fez medicina? Porque eu gosto de fazer serviço social, moço. Eu gosto disso. Eu gosto desse negócio. Então, isso que a gente traz para vocês, de uma forma muito sincera, de uma forma muito dura, é para dizer principalmente que a gente, que nasceu como filho de pobre, dentro de uma sociedade que vem pregar a meritocracia, que a meritocracia, minha gente, é uma palhaçada. É você estar aqui numa linha desigual. É você começar a correr lá atrás e a pessoa já correr na frente, querer que você alcance. Não, alcança, vai lá, quando consegue. Mas dizer que pra gente que tá começando sempre atrás, infelizmente a gente precisa correr mais. Muito mais. Sabe? A gente que vive num país desigual, que vive hoje dentro de um governo que quer acabar com o concurso público, que quer acabar com a estabilidade, né? Que enfim, tudo isso a gente precisa, infelizmente, correr mais. Então, isso que eu tô falando para vocês, né, de uma pessoa que está há 10 anos na profissão, duas pessoas que estão há 10 anos na profissão, que já batalharam muito, né, que são mestres, que estão, né, são professoras, que estão nesses vários âmbitos da categoria profissional, para dizer para vocês que se é essa profissão que vocês querem, vai valer a pena. Se você quer ser o que for, eu sempre digo, cara, se você vai ser, eu sempre pensei, se me colocarem para ser uma pessoa que vai, sei lá, vou lavar roupa, eu tenho meus punhos meio ruim. Mas se fosse, eu ia deixar a roupa bem limpinha, sabe? Então, o que você for fazer, faça para fazer bem feito. Faça realmente para ser o bom, não para ser esse profissional que as pessoas vão dizer, olha aí, assistente social, relatório mal feito, não sabe nem escrever. Tá vendo que profissional péssimo?
Profissional é aquela imunda lá, daquele lugar. Porque não é só o seu nome, é uma categoria inteira. E a nossa categoria, ela precisa de respeito, ela precisa de reconhecimento. Entender que a nossa categoria, ela precisa de mais visibilidade, de mais respeito. E que, claro, a pandemia é um momento terrível, mas tudo na vida a gente tem que saber qual é o momento. O que tem de bom? Eu acredito que esse contato que nós tivemos com a família, né, seja no âmbito da assistência social, seja no âmbito do SUS, nos colocou, enquanto assistente social, numa linha de frente diferente, que é uma linha de frente humanizada. Esse contato que às vezes é o único contato que tem com a família, que às vezes parte do nosso coração não poder fazer tudo que aquela família quer, mas eu vejo que o serviço social ainda é o que é porta aberta. Dentro dos lugares é o que é porta aberta. É o que está lá no atendimento direto às famílias. A UTI social dentro da assistência social, como a nossa querida Célia Mello tanto fala, que está ali para atender as sequelas sociais daquela população tão sofrida. A que mais tem sofrido, porque nós somos privilegiados. Quem tem uma formação, quem tem um trabalho é privilegiado, sabe? E dizer que nós, infelizmente, nós não estamos no mesmo barco. É muito bonito eu dizer, eu servidora pública, eu estabilizada, eu dizer, nós estamos todos no mesmo barco nessa pandemia. Tem não, meu filho. Tem gente que está com a boia furada, tem gente que está num barquinho bom, tem gente que está no navio, tem gente que está no helicóptero por cima. E nós, como assistentes sociais, seja lá em que lugar que nós trabalhamos, seja lá em que espaço socioocupacional que nós estamos, nós sempre estaremos trabalhando na linha de frente pela garantia dos direitos sociais. Nós sempre vamos estar ali na linha de frente para a garantia de um atendimento digno. Aquelas pessoas que já foram privadas dos seus direitos básicos, muitas vezes desde o nascer. Então, ser assistente social para mim, não é pare de dizer assistente social por amor. Não, meu filho, é uma categoria profissional. Nós somos assistente social também com amor. Mas nós merecemos remuneração digna. Nós merecemos piso salarial. Nós precisamos de reconhecimento nos municípios, no estado, em todos os âmbitos. Merecemos todas as homenagens, mas precisamos de respeito enquanto categoria profissional. E isso, pessoal, que eu deixo para vocês, além de deixar essa mensagem como assistente social, eu deixo para todos os profissionais que venham a ver essa live, né? Que, de fato, acreditem na profissão de vocês. Não deixem que outras pessoas venham diminuir a profissão de vocês, as escolhas que vocês fizeram. Mas, já que a gente tem que fazer escolhas coletivas e individuais, dentro das escolhas individuais de vocês, façam a escolha pela qualificação profissional. Seja um profissional que eleva a sua categoria profissional. Não aquele profissional que está ali sempre reclamando, sabe? Aquele profissional que está sempre falando mal da sua própria categoria. Uma vez, para finalizar, e passo para ti de novo, eu dizendo, né? Porque eu queria muito que minha irmã, minha prima, toda a minha geração fosse para sempre assistente social. E aí, uma vez, eu ouvi uma pessoa dizendo: Deus me livre da minha filha ser assistente social. E eu, quê? Foi para mim o nome da minha menina. Se eu tiver uma filha, vai ter até o meu nome como segundo nome. Que dirá se ela quiser ser assistente social. Porque é uma coisa que... Como é que pode? Que frustração é essa? O médico quer ter um filho médico. Todo médico quer ter um filho médico. O advogado quer ter um filho advogado. Aí, por que o assistente social? A categoria desvalorizada, beleza, mas também existem, dentro da categoria profissional, outros espaços. E se eu tiver uma filha, um filho, né, um sobrinho que quiser ser assistente social, ele tem uma madrinha aqui com toda a coletânea de serviço social aqui, desde o primeiro até o último, para dar todinha. Tá aqui, meu querido. Né? Estude, meu filho, porque para ser bom assistente social não precisa só você entrar na faculdade e passar 4 anos esquentando banco de cadeira, não. Você precisa estudar, porque entender do capital, do movimento do capital, dessa maluquice toda, ainda pensar em como ele reflete na vida das pessoas e pensar nas contradições disso tudo, e você ainda dá respostas e muitas vezes cobradas a ser imediatas, você tem que ter sangue no olho e ter realmente muito conhecimento para tratar de vários temas. E às vezes as pessoas me perguntam: Maiara, como é que tu fala de defesa de idoso, de criança, de adolescente, disso, daquilo? Porque eu sou assistente social. Só por isso. Resumidamente, Sim. é isso, né, Mayara? Gente, depois desse show que a Mayara deu agora, né? Fica até difícil eu conseguir complementar alguma coisa.
Teve uma pessoa aqui que já passou faz tempo, perguntou se a live vai ficar salva. Vai sim, viu? E é isso, gente. É essa paixão que eu e a Mayara a gente sente pela nossa profissão que a gente queria passar para vocês. É isso que é o serviço social. É isso que ele faz com as nossas vidas e daqueles que a gente atende, daquele que a gente cruza o caminho como profissional. Então, sejam a diferença. Se qualifiquem, busquem, até porque aquele direito ali que a gente vai garantir depende muito da nossa qualificação. Quantas vezes vários profissionais por aí deixam de garantir o direito de alguém porque não sabe, porque não tem conhecimento, porque não buscou, porque não estudou, né? Então, nós não queremos ser esses profissionais, a gente quer fazer a diferença. O serviço social em si, ele já é pronto para fazer a diferença, mas precisa do meio ali, né? Que somos nós, os assistentes sociais. Então, sejamos a diferença na nossa profissão, na nossa cidade, no nosso estado, em qualquer espaço que a gente tiver, que sejamos a diferença na política, né, Mayara? Nesse contexto em que a gente leva todo o nosso aprendizado e a nossa construção enquanto assistentes sociais para a política também. Né? Então, que sejamos essa diferença em qualquer espaço que estejamos. Ser assistente social, para mim, é um grande orgulho. Eu tenho prazer de dizer em todo canto que eu sou assistente social, e o povo nem pergunta, eu já chego dizendo, porque eu tenho extremo prazer e orgulho da profissão que eu escolhi e da profissional que eu me tornei, né? Pelas escolhas que eu fiz e pelo caminho que me trouxe até aqui. Então, nós já estamos nos encaminhando para o final. Vai já completar uma hora e o Instagram derruba a live, né? Infelizmente. Mayara, meu amor, queria agradecer muito, 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 muito pela participação de hoje, por essa troca de experiência, por essa aula. Você é sensacional. É uma assistente social muito reconhecida no nosso meio profissional. Na política, está arrasando lá em Palmácio. Olha lá a bala. Obrigada. Vocês precisam acompanhar. Sigam aí a Mayara no Instagram para acompanhar o trabalho dela. E a gente vai estar sempre por aqui, né, Mayara? Esse foi o nosso primeiro encontro. Eu tô aqui, eu tô dentro. Eu não tenho tempo ruim, não. Foi eu só também, o tempo de chegar da fora. academia, ajeitar aqui o negócio. O bom é que eu ia botar a minha blusinha de sempre. Aí eu disse, rapaz, eu vou aparecer no Instagram dos outros. Eu vou ficar menos uma blusinha preta aqui pra eu aparecer chique, né? Porque, né? O povo do meu Instagram já... O povo do meu Instagram já tá acostumado a ver as marmotas. O Instagram dos outros é cor chique. Então vamos, né, aparecer bem né? Enfim. Mas, minha gente, muito obrigada por nos acompanhar. Minha querida, gêmea, mulher, eu só não sei por que tua melanina ficou tão boa e eu fiquei tão amarelinha assim, né? Mas é isso mesmo. É paciência, né? As coisas nem sempre são assim tão perfeitas. A bem amarelinha, pobre ré. Mas é isso mesmo. Nem parece que vive no Ceará. Gente, eu quero só dizer para vocês que, independente de tudo que vocês façam, escolham, sabe? Escolham abracem e administrem bem as escolhas de vocês com toda a força que vocês tiverem no universo. Seja lá que escolha for, vocês sustentem sempre, como eu sempre gosto de brincar, nem que o sangue dê na canela, mas sustentem as escolhas de vocês, porque elas são tão de vocês quanto os sonhos de vocês. Que Deus abençoe, que o Criador de todas as coisas nos abençoe. Minha querida, que Deus abençoe o seu caminho, que o seu caminho seja de muita luz. Conte comigo, conte aqui com minhas energias. Vocês todos que estão aí, boa sexta-feira, bom final de semana. Amanhã é o melhor dia do ano, é o dia do assistente social, aquele dia assim sensacional, tá? Um cheiro para vocês. Eu aceito presentes, eu também aceito mensagens, eu aceito tudo, porque o universo, o que ele me der, eu tô recebendo. Se for bom. O que for ruim, fique, né? Mas o que for bom, pode mandar que eu tô recebendo. Né? Tchau, minhas queridas. Tudo de bom. Tchau, Mayara. tchau. Um abraço. Pessoal, tchau. Até mais. Salva a live, pelo amor de Jesus. Vou salvar, peraí. Tchau, tchau.